Ai, gente, mas é para acabar uma coisa dessa, né? Eu fico assim passada nessa internet. Sabe o que me deixa mais assim impressionada? Como que uma pessoa, ela se acha no direito de chegar e dar a punição, a condenação a outra pessoa. É impressionante, não é pra gente rir? Fala a verdade, gente, não é? Não é motivo de gargalhada isso? Eu acho que você interagir nos comentários, deixar o seu comentário, o seu ponto de vista, pergunta, tira dúvida, mas dentro do bom senso. Mas tem gente que viaja mesmo assim na maionese. E vocês vão entender. Aqui é um comentário que eu peguei de um vídeo que a pessoa me deixou. E realmente ela me deu a sentença, ela me condenou, ela fez tudo comigo aqui no comentário. Eu peguei o comentário dela, eu vou ler e eu vou responder. Então, este vídeo é um vídeo resposta sobre comentários ridículos, porque para mim é ridículo isso aqui. Vocês vão entender o porquê. Bom, antes de eu começar então a falar sobre este comentário, gente, curte o vídeo, dá um joinha, comenta, compartilha, ok? É muito importante para mim e para o canal. E vamos então ao conteúdo de hoje, que é o vídeo resposta. Vocês vão ficar passados, gente. Realmente é pra gente rir, porque não tem outro jeito, mas vamos lá. Bom, o comentário diz o seguinte: você tinha uma missão no espiritismo, com a sua psicografia. Era para você ter escrito milhares e milhares e milhares de livros. Vai vendo. Então, para quem não sabe, eu me iniciei no espiritismo kardecista e eu desenvolvi a mediunidade no centro espírita, que foi a minha psicografia. Então, ela fala que através da minha psicografia, eu era para ter escrito milhares, milhares e milhares e milhares de livros. Bom, e continua aqui. Mas simplesmente abandonou tudo e foi para um terreiro qualquer. Aqui, quando ela fala terreiro qualquer, é um terreiro de umbanda que eu fui. Você se perdeu no meio do caminho, falhou na sua missão como médium, deixou de fazer a caridade. Realmente você é uma médium fracassada. Mas não é o fim um negócio desse, gente? Me fala. Não é uma ousadia? Não é uma sem noção? Responde. Eu quero que vocês me respondam. Diante desse comentário, é ou não é um absurdo um negócio desse? Eu fico passada. A pessoa se acha no direito de julgar, condenar, dar sentença e tudo mais. Agora, então, eu vou responder o comentário da ilustre pessoa que deixou aqui. Bom, quando ela fala que era para mim ter escrito milhares e milhares de livros através da minha psicografia, ela afirma isso. Será que realmente era para ser assim? Será que realmente era para mim ter escrito tantos livros através da minha psicografia? Eu não sei, eu acho que essa pessoa aqui, ela é uma clarividente espetacular, fabulosa, né? Porque ela me disse com todas as letras que era para mim ter milhares de livros lançados, né? Com a minha psicografia através dos espíritos. Bom, depois ela vem e fala que eu abandonei tudo e fui para um terreiro qualquer. Primeiro, que não é um terreiro qualquer. Segundo, que eu não abandonei tudo. O terreiro que eu fui é um terreiro de umbanda. E eu não abandonei nada.
Quando eu decidi ir para o terreiro de Umbanda, eu já tinha me afastado do espiritismo há muitos anos. Então, não é que eu larguei tudo e fui para um terreiro. Não, eu já tinha me afastado do espiritismo, estava sem ir para lugar nenhum. Foi aonde eu consegui, foi aonde eu conheci a Umbanda e muitos anos mais tarde eu ingressei nessa linha de trabalho também, né, que foi o terreiro de Umbanda. Então não é um terreiro qualquer, é um terreiro de Umbanda. Depois ela fala que eu me perdi no meio do caminho. Ela também julga, ela condena, que ela fala que eu falhei na minha missão como médium. E ainda acrescenta de que eu deixei de fazer a caridade. Bom, o que é falhar na missão como médium? Eu acho que o fato da gente ser médium não significa que você tem que estar dentro de um terreiro, que você tem que trabalhar, que você está no espiritismo, você tem que morrer dentro da religião. Eu conheço muitos médiums que são médiums e estão fora da religião e fazem a caridade do mesmo jeito. Então, assim, quando você fala que eu falhei na minha missão, quem é você para falar isso? Uma asneira dessa? Eu não falhei em nada. Eu acho que tudo na vida da gente é um ciclo. Eu fechei o ciclo no espiritismo. Eu sempre acreditei que tudo tem começo, meio e fim. Em nenhum momento eu me senti que eu falhei na minha caminhada como médium. Eu acho que tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente não tem resposta. Talvez o meu caminho não seja dentro de um centro, dentro de um terreiro. Embora eu tenha desenvolvido a mediunidade e não tenha seguido essas duas linhas, mas não significa que eu falhei. Eu vejo que muitas das vezes as coisas acontecem na vida da gente para fazer a gente evoluir espiritualmente. E talvez o que aconteceu comigo é isso. Tudo vem para acrescentar, para fazer a gente crescer e evoluir, até mesmo como pessoa. Então eu não vejo que eu falhei em nada. Quanto ao terreiro de Umbanda, não deu certo. O que eu posso fazer? Me arrependi de ter ido para a Umbanda? De forma nenhuma. A Umbanda, para mim, foi uma escola. Eu aprendi muito lá, assim como eu aprendi no Espiritismo kardecista. Então eu não vejo perda de tempo, eu não vejo falha em nenhuma dessas duas linhas de trabalho, simplesmente porque eu não estou nem em um nem em outro. Então, assim, eu não vejo que eu falei em nada. Como eu falei, repito aqui, tudo é um ciclo. Agora, o fato de eu não ter dado certo no terreiro de Umbanda, talvez não era para ser mesmo, mas me acrescentou na minha bagagem. Aprendi muito. A Umbanda, eu sempre falo, a Umbanda foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muita coisa. Eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu comigo. Seja bom, seja ruim, tudo é aprendizado. A gente tira lições importantíssimas. É assim que eu vejo. Então, embora eu acredito ainda naquela coisa do ciclo, né? Tudo é um ciclo. Talvez também minha passagem na Umbanda foi trabalhar minha mediunidade, desenvolver e ficar um período trabalhando e encerrar o ciclo, fechar. E aonde eu acabei que saí também, porque não deu certo, mas eu vejo que não era para ser e foi mais um ciclo que se fechou. Agora, quando você fala que eu deixei de fazer a caridade, por que eu deixei de fazer a caridade? Porque eu não estou ativa num centro espírita, psicografando mensagem de mortos dos espíritos,
por isso que eu falei na caridade, por isso que você fala que eu deixei de fazer a caridade por conta disso, por conta de eu não estar dentro de um centro espírita, psicografando mensagens de espíritos desencarnados. O que é uma caridade para você? Eu não consigo entender. Para você eu não sei o que é, mas para mim eu sei, eu vou te falar. Fazer a caridade para mim é você dar um abraço numa pessoa, é você ouvir o desabafo de uma pessoa, é você dar um prato de comida, é você dar agasalho a quem tem frio, você alimentar quem tem fome, você parar para ouvir uma pessoa, você evitar que uma pessoa tire a sua própria vida, como já aconteceu. Tem relatos aqui no canal, onde eu consegui evitar que a pessoa tirasse a própria vida. Então isso não é uma caridade? Eu garanto a você que eu faço muito mais caridade fora de uma religião do que dentro de uma religião. A exemplo de tudo que eu falei aqui. Para se fazer a caridade, não precisa estar ensocado, enfiado dentro de uma religião. Eu conheço muitos religiosos que não fazem caridade nenhuma, e se puder, ainda empurra você para o abismo. Eu conheço gente assim, que está dentro de religiões. Vai lá, não sei para quê, para esquentar o banco, talvez, ou para falar da vida dos outros, né? Então, a caridade para mim é isso. Eu aconselho que você reveja o seu conceito sobre o que é fazer caridade. Se é que você sabe, né? Agora, quando você fala que eu sou uma médium fracassada, quem é você para falar que eu sou fracassada na minha mediunidade? Eu tenho pena de você e de outras pessoas que pensam como você. É um absurdo você chegar para uma pessoa e deixar um tipo de comentário como este. Primeiro que ninguém sabe da vida de ninguém. Nem eu, que tenho evidência, eu sei do meu futuro. Agora, ou você é uma profeta, ou você é uma clarividente espetacular, né? Porque tudo que você falou aqui, você praticamente me jogou penhasco abaixo dentro das suas observações em relação à minha mediunidade, à minha vida no mundo espiritual. Agora, deu-se uma média fracassada? Eu estou tranquila com a minha consciência, sabe? Estou tranquila, a vida segue e uma coisa eu garanto para você, garanto e eu faço. Coloco em prática na minha vida tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Então aí já é também um ponto de vista a se pensar, para refletir. Agora, sobre ser fracassada ou não, isso não diz respeito a você. Se eu sou uma médium fracassada no seu ponto de vista, ok, guarde isso para você. Agora, quando eu desencarnar, aí vamos ver, né, como vai ser a minha situação do lado de lá, no outro mundo, né, que é no mundo espiritual. A péssima mania das pessoas é julgarem a vida dos outros, é entrar, dar palpite, julgar, condenar, criticar, tirar pedras. Se cada um cuidasse da sua própria vida e tivesse respeito pelo seu semelhante, eu tenho certeza que esse mundo seria muito melhor. Então, antes de alguém deixar comentários assim, gente, vamos pensar, vamos raciocinar.
Se você não tem nada de bom para acrescentar nos comentários, se você entra para criticar, para julgar e condenar, guarda tudo isso para você. Ninguém tem o direito de condenar e julgar ninguém. As coisas na vida da gente acontecem porque tem que acontecer. Talvez tudo que eu passei nessa coisa que envolve a espiritualidade era para me passar. Eu não sei. E quem é você para julgar e condenar dessa maneira? Uma crítica, né? Uma crítica que ela me fez em forma de julgamento e tudo mais. Vamos ter respeito, gente. A gente não sabe como é a vida da pessoa, sabe? Vamos ter respeito, vamos olhar com mais amor tudo. Falta muito amor nesse mundo, falta empatia, falta compreensão, falta bom senso. Nós não devemos sair por aí criticar e condenar ninguém. A gente não sabe os propósitos na vida da pessoa. Tudo, agora uma coisa eu te falo, tudo acontece porque tem que acontecer, nada entra na vida da gente por um acaso. Eu acredito nisso. E como eu já falei para encerrar esse vídeo, tudo é um ciclo. O ciclo se fecha e as coisas mudam, a gente muda de caminho. Foi o que aconteceu comigo. Então, antes de deixar comentários assim, vamos refletir, vamos refletir, vamos respeitar, vamos ter um olhar diferente. Se você não tem capacidade de entender as coisas, então não comenta nada, assiste o vídeo e pronto, acabou. Que é o melhor que você faz. Você se poupa disso e eu me poupo disso também. O mal das pessoas é se colocar no patamar acima e condenar. Eu fico passada, sabe? É como se fosse uma pessoa, nossa, estivesse assim, num escalão tão alto, ao ponto de apontar o dedo e falar, você é isso, aquilo, e a sua vida é assim, assim, assado. Que isso? Desce. Vamos descer. Desce, 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 desce. Desce lá para baixo, porque esse tipo de atitude não está com nada. E o que eu tenho para falar para encerrar esse vídeo, vamos ter respeito, gente. Ninguém tem o direito de julgar, ninguém tem o direito de condenar. A gente não sabe os propósitos de Deus na vida de cada um. Ok? Então eu encerro o vídeo agora. Um beijo para vocês e até mais.